Olá, meu amigo, minha amiga, brasileiro, patriota, evangélico, cristão, católico, não importa a sua denominação. Meu muito obrigado pela tua atenção. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no canal do Protesto. Aqui quem está falando é o Vanderlei. Meu muito prazer estar agora mais uma vez aqui para passar um recado, vamos assim dizer, até religioso, espiritual, das Escrituras Sagradas. Então, eu coloquei aí o título, o título da mensagem. O título da mensagem: por que a classe evangélica, os denominados cristãos do mundo inteiro, os evangélicos de um modo geral, tem raiva dos 10 mandamentos. Nossa, que isso, Vanderlei? Você acha que o povo de Deus tem raiva dos 10 mandamentos? Se tem raiva, não é só raiva não, eles têm ódio. Ódio. O povo, escuta o que eu estou dizendo a você. A minha mensagem parece que é meio absurda. A minha mensagem é fora do comum. A minha mensagem aqui é loucura para os que perecem, Mas eu sempre entendi, desde quando eu tive os conhecimentos espirituais das Escrituras Sagradas, porque eu sempre batalhei, em transmitir a mensagem, em transmitir a palavra, em falar de Jesus, falar da lei de Deus, falar dos mandamentos, falar da graça, falar do poder de Deus, da fé, de várias coisas, claro. Mas os evangélicos, de um modo geral, os denominados cristãos, protestantes, eles têm ódio, raiva dos 10 mandamentos. Eles falam assim, quando a gente aborda eles, quando nós abordamos eles, quando eu abordo, ele fala assim: não, mas os 10 mandamentos foi transformados em 2. Como se dizendo que esses 2 mandamentos vai abolir o resto dos 8. Porque vamos dizer assim, são 10 mandamentos. Então, diz que Jesus Cristo veio e foi transformado em 2. Foi transformado em 2. Como que se dizendo de que 8 mandamentos ficaram para trás e não precisam ser observados. Veja só a ideia dessa gente. Porque se eu falar em 2 mandamentos da lei de Deus, é a mesma coisa que eu falar em 10. Você me entende? Se eu falar em 10 mandamentos, é a mesma coisa que eu falar em 2, não tem. Porque as 2 grandes leis se interpretam, se traduz, se resume em 2 grandes preceitos, nada mais, nada menos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, claro. Mas veja só, se eu falar agora de 10 preceitos, eu estarei errado? Me explica para mim. Eu estarei errado se eu falar de 10 preceitos? Mas a cabeça, olha, deixa agora você vai entender o que eu falo, mas a cabeça do povo evangélico, de uma forma geral, tem problema. Eles foram bitolados, fizeram lavagem cerebral na cabeça deles. Você me entende? De que se eu falar em 10 mandamentos, eles têm ódio, têm raiva. Você já imaginou uma coisa dessa? Como pode o povo que professa querer acreditar, querer o reino de Deus, que professam seguir Jesus Cristo, seguir o Pai que seja, e não amar, não acreditar, não seguir os 10 preceitos da santa lei de Deus, que eu até relato aqui para você que foi escrita pelo dedo de Deus, não foi nem Moisés que escreveu, Foi Deus que escreveu em 2 tábuas de pedra, está na Bíblia.
Não, mas foi transformado. Nós não precisamos tal mandamento. Como se os 2 preceitos, que é amar a Deus e amar o próximo, faz com que os outros 8 mandamentos sejam abolidos. Veja só a idiotice, veja só o cúmulo da burrice que chegou à classe evangélica, cristã, denominada cristã. Veja só. Então, por isto que quando eu abordo, eu falo, você me entende, a respeito dos mandamentos de Deus, dos 10 preceitos, eles procuram já desvencilhar-se, eles procuram desviar o foco, desviar o sentido, desviar do assunto. Não foi transformado em 2, não foi transformado em 2, como se os 2 abolissem os 8 que ficou para trás. Mas eles dizem que foi abolido. Você me entende? A maneira deles se expressarem, deles comentarem com você, a impressão é que os 8 foram abolidos. Por exemplo, não adulterarás, parece que foi abolido. Honrar o pai e a mãe. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Não, se você falar para eles assim, não, que isso, eu não acredito que foi abolido. Mas quando chega um preceito em particular, por causa daquele um preceito que eles têm raiva, por causa de um preceito daqueles que têm ódio, raiva e aversão. Então, eles se justificam. Não, Jesus transformou em 2 e nós não precisamos guardar tal mandamento assim, assado. Você me entende? Então, meu amigo, aqui é o canal do protesto. Aqui, eu, Vanderlei Martinez Casale, eu venho aqui para desmascará-los, para desmascarar a classe evangélica, desmascarar o povo que se denomina povo de Deus, que eles não são povo de Deus coisa nenhuma, rapaz. Deixa de conversa fiada, deixa de idiotice. Um ministério, umas lideranças, uns membros de igreja que odeia e nem quer ouvir falar em 10 mandamentos. O que você acha disso? Você acha que isso aí é povo de Deus? Povo de Deus nada, rapaz. Mentira, meu. Povo de Deus, brincadeira, viu, gente? Brincadeira. Como fala assim, é só Deus na causa mesmo, né? Então eu vou ler aqui um verso da Bíblia, aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Uma das razões porque eles detestam os 10 mandamentos, eles detestam, claro. E eu vou explicar outras razões porque eles detestam. Esta é uma delas. Por isso, o pendor da carne, o pendor, a inclinação, a força da carne, da carne mesmo, carnal, é inimiga contra Deus. Olha que situação, meu amigo. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, os caras, o povo andam na carne, é só carne, não tem nada de espírito, coisa nenhuma. Não, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Que espírito? Você é carnal, você tem ódio dos preceitos da lei de Deus, rapaz, você é carnal, para com isso, ô idiota. Você não tem religião nenhuma, você é tão besta. Você é tão idiota que você engana a você mesmo. Você me entende? Você engana a você mesma. Quando eu falo assim, logicamente, que não estou me referindo justamente a você. Você me entende? Se você tem ódio dos 10 preceitos, então é para você mesmo. Mas quando eu falo você, que eu estou falando o povo evangélico, tal, você me entende? Não é uma questão que eu tenho uma forma de se expressar assim, meio estranha, porque eu falo você entende? Mas se você tem ódio,
Agora eu vou falar, se você tem ódio dos 10 mandamentos da lei de Deus, conforme está relatado na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, do verso 3 até o verso 17. Se você tem ódio destes 10 mandamentos que Deus escreveu, que é a lei do amor, é a lei do governo de Deus, se você tem ódio, então essa carapuça é para você, infelizmente. Infelizmente. Ou felizmente, porque você está ouvindo e poderá, né, avaliar, questionar aquilo que eu estou, né, pondo aqui diante de você e você melhorar os seus caminhos, aí tudo bem. Mas a razão principal que o povo tem ódio à classe evangélica, que eu estou dizendo, os cristãos, denominados cristãos. Uma das razões é que o pendor da carne, a força da carne, a inclinação, a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, eles não querem seguir os mandamentos de Deus. Então, por isso que quando você fala em 10 preceitos para essa gente, 10, não, é só dois, amar a Deus e amar o próximo. Ele não sabe que ali dentro dos 2 preceitos está embutido vários outros preceitos que, para amar a Deus, né, nós não vamos ter imagem de escultura, adorar imagem, vamos tomar o nome de Deus em vão, as coisas sagradas são coisas importantes, tem que ter reverência, não ter outro Deus diante dele e assim por diante. Você me entende? Para amar o próximo, você não vai cobiçar, você não vai adulterar, você não vai mentir, falar da vida alheia, entendeu? Dar falso testemunho, cobiçar a mulher do próximo e assim por diante. Então eles querem se livrar destas acusações que a lei de Deus perpetra contra eles, perpetra contra eles mesmos. Então eles se julgam, não, amar a Deus e amar o próximo, olha que mandamento maravilhoso, porque os mandamentos, amar a Deus e ao próximo, praticamente não está fazendo uma condenação contra eles, mas o restante, que são as definições, são todos os preceitos, são os 10, aí faz várias acusações. Então, por isso que eles têm ódio, porque Deus fala, não faça isso, não faça aquilo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás imagem de escultura, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, tudo não, que Deus é esse que só tem não ali? Então eles querem uma coisa que fale sim, para os erros deles, você me entende? É de rir mesmo, essa gente, né, de rir. O canal do protesto aqui é totalmente diferenciado de qualquer outro. Eu até digo para você, não existe outro igual, porque é a minha individualidade, é Deus que põe no meu coração, é o meu ser, é a minha individualidade que se expressa aqui para você, usando a palavra de Deus, ou então Deus me usando para passar a mensagem a você. Mas olha, agora eu vou falar a outra forma que você pode descobrir que as pessoas, as igrejas, todas as igrejas, quase que todas, exceção de algumas, né? Mas é raridade, hein? Tem. Mas eu não vou falar aqui qual seria, né? Porque a minha intenção aqui não é propagar a placa de igreja, claro que não. Mas aí o que está? Escuta, você faça a prova. Quando é que você ouviu na televisão, já que tem vários pregadores aí, quando é que você ouviu na televisão o missionário, o evangelista, o pastor, o fulano de tal, o grande homem de Deus que vem da América, tal, ele fala assim, ouvintes, telespectadores, hoje nós vamos ler para todos os ouvintes os 10 mandamentos da lei de Deus. Quando é que você ouviu falar isso? Você assiste televisão, você assiste programa de televisão, quando é que você ouviu falar isso? Entende? Eu praticamente nunca ouvi. Eu tenho mais de 30 anos de cristianismo, de ler Bíblia, de se envolver com coisa de Deus, né? E eu acompanho, eu não vejo ninguém falar isso.
Isso é um pormenor, né? Então, isso é uma prova de que eles são contra Deus, de que eles são contra Jesus Cristo, eles são contra os mandamentos, eles têm ódio, raiva. É isso, ódio, raiva dos 10 preceitos da santa lei de Deus. Aí, o outro pormenor é nas igrejas também. Você pode frequentar a igreja que você quiser. Cada qual frequenta, assiste qualquer igreja. Como eu disse, eu não vou puxar sardinha para igreja nenhuma aqui. Mas veja só, você vê quando você vai na igreja, quantos anos você frequenta a igreja? 20 anos? 30? Você tem 5 anos, tem 10 anos? Qual foi o dia que o pastor, o ministro, o ancião, o presbítero, sei lá quem, que é o líder da sua igreja, hoje nós vamos estudar aqui, vamos ler para a congregação os 10 mandamentos da santa lei de Deus. Quando é que você ouviu falar isso? Então, eu acho que você não ouviu também, assim como eu também não. Se você ouviu, pode relatar aí para mim, relata aí, eu ouvi a igreja tal, o pastor leu lá os 10 mandamentos e disse para nós seguirmos os 10 mandamentos, né? Então você relata aí para mim. Então isso é para que você entenda que eles têm aversão, eles têm ódio, eles têm raiva dos 10 mandamentos da santa lei de Deus. Como se mandamento não fosse também, estivesse no plano da salvação para salvar o homem, né? Então eu vou ler aqui mais um verso da Bíblia para você, tá? Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Olha só o que está escrito aqui. Apocalipse, vamos terminando. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Então você vê aqui que vai ser dada a última mensagem ao mundo. Olha que viu outro anjo voando pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno. Anjo quer dizer mensageiro, é o povo de Deus pregando toda a mensagem, porque Jesus Cristo, ele disse que este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes, a todas as nações, então virá o fim, né? Então vai ter um povo de Deus, claro, que vai pregar o evangelho, né, do reino. Aí vem, temei a Deus, verso 7, Apocalipse 14, verso 7, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, tá vendo? Certinho conforme tem que ser, temer a Deus, dar glória somente para Deus, o juízo de Deus está chegando, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas, ensinando Deus como Criador, olha que maravilha. Aí vem o outro anjo, caiu a Babilônia, né? Aí o outro anjo fala assim, se alguém adorar a besta e a sua imagem, então esta é a última mensagem que será dada ao mundo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na testa ou sobre a mão, vai beber do vinho da ira de Deus. Então o povo de Deus vai dar essa mensagem. Mas aí, o resumo de tudo, olha, quando essa mensagem for dada, o povo que vai ouvir a mensagem vai concluir duas coisas. Duas coisas eles vão ter a conclusão. Aqui está no verso aqui, na sequência. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança do povo de Deus, dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus, aqui, e a fé em Jesus. Está vendo? Aqui, está aqui. Apocalipse 14, 12. Então o povo é contra os mandamentos de Deus, brincadeira. Que vá todos para o inferno, que se lasque, vocês são contra, azar de vocês. Você me entende? Deus, ele deixou a sua graça, o seu poder, entende? A morte de Jesus Cristo na cruz. Então, o povo de Deus tem duas características principais. Acredita em Jesus Cristo, aceita a Jesus Cristo como Salvador pessoal e guarda os mandamentos de Deus, porque Deus não vai levar mentiroso para o céu, ele tem que guardar o mandamento. Ele não vai levar gente que cobiça a mulher do próximo, cobiça a casa do próximo, dinheiro, não paga os outros, quer cobiçar. Ele não vai levar essa gente para lá, você me entende?
Ele não vai levar para o reino de Deus gente que adultera, que continua adulterando, não abandona. Ele não vai levar, né? Ele não vai levar quem desobedece o pai e a mãe, quem não honra o pai e a mãe, melhor dizendo, porque quando chega na velhice, eles deixam lá no asilo e, paga, eu tenho dinheiro, paga. Não dá atenção, não dá carinho, pessoalmente, de filho para pai, isso é desonra também. Você me entende? Não, então eles têm raiva. Então não adianta o seguinte, querer o reino de Deus sem observar os 10 preceitos da santa lei de Deus pela fé, pelo sangue, pelo poder de Deus. Esquece o reino de Deus, esquece. Por isso que eu falo, eu tenho que chamar essa classe evangélica, desculpe eu falar, classe evangélica que tem ódio dos preceitos, raiva, eu tenho que chamar de burros, de idiotas, de imbecis. Maria vai com os outros, João vai com os outros, porque o pastor disse, porque o missionário disse, porque o padre disse, porque o teólogo lá disse que não precisa guardar tal mandamento. Que? E você é seguidor de homem, é? É isso, meu? Ou você vai seguir o que está na Bíblia? Responde para mim aí. Você é seguidor de homem ou da Bíblia? Como que fica o negócio? Então, meu amigo, esse canal aqui é desse jeito. Viu, minha amiga? Seja bem-vinda aqui, seja muito bem-vindo. Aqui é para desmascarar, aqui é para estraçalhar com a hipocrisia, com a enganação, com as obras do diabo, para a classe evangélica ficar arrepiada, para se lascar, para desmascará-los, para tirar a máscara e mostrar quem eles são, que são servos de Satanás. Você me entende? Servos do diabo, enganando o povo que tem boa fé, que vai na igreja, enganando essa gente, e vai arrecadando dízimo, ofertas, pacto e mais não sei o que, e vai se enriquecendo às custas das lãs e da gordura das ovelhas. Então a minha mensagem aqui é para desmascarar estes falsos pastores, falsos padres, imbecis, ladrões, você entende? Cães gulosos, como outras pessoas falaram aqui, que é cães gulosos mesmo, cães que não sabem ladrar, você me entende? Aqui é para ferrar mesmo, é para desmascarar essa gente, entende? Então, se você gosta da verdade, se você ama que a gente fale a verdade aqui, se você ama, continue com a gente aí, seja bem-vindo. Mas se você tem raiva das coisas de Deus, de Jesus Cristo, e você tem raiva dos 10 preceitos da santa lei de Deus, paciência, se você quiser ir embora, pode ir embora, mas eu falo, fique aqui, porque uma hora você vai entender, né, a mensagem. Então tá aí, meu muito obrigado pela tua digníssima atenção, já são 23 minutos praticamente de gravação, tá? Então, eu tenho que falar certas verdades para o povo, para a classe evangélica, que esse vídeo possa ser comunicado, repartido nas redes sociais, porque aqui eu não venho pregando placa de igreja, meu negócio não é placa, eu sou eclético, né, como fala, né? Eclético, entende? Então eu falo o que tem que falar, entende? Não, mas os 10 mandamentos não precisa mais. O que não precisa, ô imbecil? Não precisa mais 10 mandamentos. Você não viu lá o que eu li lá? O povo, lá em Apocalipse 14, 12, aqui está o povo que guarda os mandamentos do Pai, os mandamentos de Deus. E quando Jesus Cristo veio à terra e morreu na cruz, e também acredita em Jesus Cristo para a salvação, porque não é o mandamento que salva, claro, é Jesus Cristo que perdoa o pecado, o mandamento apenas revela o pecado, né? Então tá aí. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, fique à vontade, coloque aí a sua exposição, aqui você tem total liberdade de expressão, aqui não é púlpito de igreja, que você vai na igreja e você fica sentado, você quer uma oportunidade para falar lá no meio da sua comunidade, a qual você é dizimista, até pode ser dizimista, e você contribui financeiramente, mas você quer uma oportunidade para falar com os irmãos, e eles não dão essa oportunidade para você, eles não dão, eles não têm democracia, você me entende? Não tem democracia, não tem unidade, eles só vêm a mim, é só eles que mandam, é só os líderes que mandam, você me entende isso? É só os líderes.
Se eles olhar para a sua cara e não gostar de você, você pode dar dízimo à vontade, que você fica sentado no banco e fica gelado lá no banco. É assim que eles tratam o povo. É assim que eles tratam, talvez até você que está me ouvindo. Então tá bom, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, a prosperidade, o amor e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém.